Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil, minha gente. Uma salva de palmas. Ei, tudo bem? Estamos aqui em São Paulo. Quero pedir para você que está nos assistindo para se inscrever no canal, já deixe seu joinha, curte, compartilha. Quanto mais vocês participarem, mais tanto o YouTube quanto todas as plataformas vão entender a relevância desse assunto, né? E levar para mais e mais famílias. Eu faço esse conteúdo com tanto carinho, né? Tento escolher a dedo os profissionais que eu trago, para trazer informação assim de qualidade, com muita seriedade, informação científica, gratuita para vocês, né? Então, eu conto com a ajuda de vocês para isso, para que isso assim pulverize e chegue no máximo de pessoas. Então, deixa o joinha que tudo isso conta, viu? Coisa de youtuber, de ficar pedindo joinha, porque conta mesmo, tá? Se você quiser e puder se inscrever também, se tornar membro do canal, também é uma forma de ajudar na nossa produção de conteúdo, tá bem? E eu quero falar para vocês do IEPSIS. O IEPSIS é um Instituto de Capacitação para Pais e Profissionais sobre Autismo, da Emília Gama, Dr. Paulo Liberalesso, tem desde pós-graduação em aba, há cursos mais pontuais, como o AT, né? Cursos mais curtinhos, poucas horas, cursos livres para pais, mães, interessados, né? Assim, assistentes de aula, tem muitos professores por aqui, assistentes de sala, estudantes de psicologia, pedagogia. Então, com cursos, assim, valores acessíveis, né? A ideia do IEPSIS também está muito atrelada aqui aos propósitos do Outspod de democratizar um pouquinho o acesso à ciência. Então, dá uma olhadinha. E é isso, pessoal. Ao longo do bate-papo, vai passar aqui para vocês o QR Code. E é isso. Então, bora lá para o assunto de hoje, gente. Generalização. Acho que todo mundo que está no meio do autismo já ouviu falar sobre isso. Não sei se todo mundo entende, né, o que isso significa. Mas é muito comum a gente ver autistas que, de repente, conseguem alcançar algum repertório e replica aquele repertório só em determinado lugar. Então, ou só faz isso na clínica, ou só faz isso na escola, ou só faz isso em casa. E aí, qual que é que está faltando esse ponto de conexão entre isso, né? Ou então, determinado ponto aí de tratamento já está há anos acompanhando e a gente vê que não evolui da forma como a gente esperava, né? Fica sempre aquela dúvida, né, da família, será que eu estou fazendo tudo que era possível? A gente se sente muito perdido, mesmo com a criança em intervenção por anos. Por quê? Por que que isso acontece, né? A gente tem que tentar investigar, tem que tentar entender. Quando tem uma criança em intervenção, pessoal, é para haver evolução. Não existe isso de empurrar com a barriga. Não existe isso de colocar na conta do autismo, sabe? De colocar na conta da capacidade do seu filho. Não, já deu tudo que tinha que dar. É porque é isso. Seu filho é grave demais, não tem muito mais o que sair disso. Não caiam nessas ciladas. Quando há um platô, não há evolução ou até mesmo regressão, várias coisas podem estar acontecendo. É um sinal vermelho muito grande e você não tem que ficar esperando tempo nenhum para correr atrás, né? Tempo é cérebro para os nossos meninos, essa é a verdade. Então, pode ser que o tratamento não esteja adequado, pode ser que não haja mais engajamento ou conexão entre clínica, terapeutas e o seu filho. Pode ser que alguma comorbidade que antes não tinha sintomas, de repente passou a demonstrar aí alguns sintomas. Pode ser algo clínico. Enfim, são tantas variáveis. O fato é que não dá para a gente aceitar. E é muito comum a gente chegar na meninada com 9, 10 anos de idade, tem anos aí de clínica, e aquela sensação de, poxa, não evoluiu como deveria. Ou faz coisa só na clínica e não generaliza para os outros espaços, né? As famílias não vivendo plenamente.
em família, não tendo aquela qualidade de vida que poderia estar vivendo. Então, para conversar comigo sobre isso, recebam ela com muito carinho. Já esteve comigo uma vez, nós perdemos a nossa gravação. Vocês acreditam nisso? Mas tudo bem, não vou chorar o leite derramado, porque foi um bate-papo maravilhoso, só me fez ficar mais fã ainda do trabalho dela. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu falei: você pode gravar comigo, por favor? E ela aceitou, tá aqui. Recebam com muito carinho, Monique Ferro. Uma salva de palmas! Ai, Mirela, muito obrigada. Que prazer estar aqui novamente com você. E é claro que eu aceitei o convite, porque realmente foi muito emocionante o nosso primeiro, né, e último encontro, né? E estar aqui de novo é assim, me sentir abraçada, assim, de poder estar trazendo realmente o que eu acredito, o que eu vivo, a minha prática, a minha escola, que foi, né, esses 25 anos de formada, né, a minha vivência, o que realmente eu conquistei aí para ajudar mais pessoas, né, que eu acho que a nossa missão é essa. É a gente conseguir transbordar, a gente conseguir ir além, né? E é um prazer estar aqui. A gente conversando bastante em off, né? Até mesmo da outra vez, você comentou bastante comigo a quantidade de famílias que chega até você, né? Com a criança aí já com seus 9, 10 anos, né? E reclamando assim que não teve o sucesso que esperava, né? Que não teve a evolução que imaginava e te pedindo ajuda para que, né, poxa, dá para você avaliar o que é, que ponto que foi que se perdeu aqui, onde é que onde que falhou nessa caminhada toda, porque muitas vezes são famílias que estão em intervenção há anos. Não é uma pessoa que chegou ali para você com 9, 10 anos com diagnóstico recente, não é mesmo? E aí, nesses casos, o que você mais identifica, né, de que para chegar nesse ponto? Eu acho que a gente tem, acho que alguns blocos aí, né? Algumas paredes aí de queixas, né? Dessa família e dessa evolução. Eu pensando aqui, enquanto você estava falando na sua abertura, eu pensei em 3 grandes blocos, assim, né. Eu pensei bastante nessa questão realmente de uma intervenção, muito voltada a treinos específicos de habilidades isoladas. Isso é muito comum, a gente vê até hoje, né, em 2025 quase, e a gente vê ainda muitos terapeutas e terapia com treino de habilidades específicas, e a gente não faz realmente, a gente não vê esse terapeuta sabendo transformar essas habilidades que essa criança ganha, né, em generalização, que a gente chama também dentro da fonoaudiologia de flexibilidade cognitiva. Então eu acho que isso é uma das situações mais, de déficit, assim, da evolução da criança. Então, um exemplo, né, que eu acho que ouvindo a sua fala inicial, me veio aqui muito na cabeça, muitos terapeutas, por exemplo, trabalham com pareamento, né, então isso todos os pais devem ter visto isso. Exaustivamente. "Nossa, olha como ele já aprendeu a fazer pareamento. Olha, começou aqui na minha avaliação fazendo só 2 pareamentos, agora está fazendo 50. Uau!", né. O que você faz com isso? Com a aplicação Qual a na vida. aplicação disso na sua vida? E aí eu vou mais além, que aí eu já vou para o segundo bloco. O terapeuta não sabe também para que serve. Nós temos, infelizmente, ainda muitas formações de técnicos, mas poucos raciocínio clínico, pouco terapeuta. Então, lá na avaliação, está falando que a habilidade de pareamento está falha. Então, eu preciso, então, trabalhar pareamento, porque a avaliação me trouxe que está falha. Mas para que isso serve? Isso serve para a minha criança aprender a separar a roupa no guarda-roupa, as gavetas, os talheres, né, dentro da casa, separar para poder lavar roupa?
né, colocar, né, o que que o pareamento, o que que é parear em categoria, parear em visual, trabalhar habilidades isoladas, visuais, auditivas, né, como que isso funciona para a gente chegar no máximo desse potencial. Então, existe sim muitas terapias técnicas, né, que são comprovadas que são necessárias esses treinos de habilidades específicas, porque sem eles a criança não aprende, mas não pode parar aí. Então, se você me perguntar qual é o maior erro, não sei se essa palavra seria mais adequada, mas qual é aonde que se peca mais em chegar no melhor potencial da criança, é parar aí. Né? É treinar essas habilidades específicas e não conseguir fazer o que eu chamo dentro do meu estudo, porque eu venho, né, de uma aplicação bastante voltado da neurociência, de como o cérebro aprende, e aí não realmente flexibilizar, a gente chegar nesse máximo da criança. Então, o primeiro bloco acho que seria isso, a técnica, né? Saber ser mais, os terapeutas ser técnicos, mas não tão efetivos, digamos, nessa flexibilidade. E a questão, acho que do terceiro bloco é a conexão. O que eu enxergo muito hoje, que me entristece de verdade, eu acho que aqui é um canal que a gente pode, né, tá falando de coração, porque aí é a minha verdade, né, mas eu faço muita supervisão, eu assisto muita gente trabalhando, eu entro em muitas clínicas, né, eu rodo o Brasil, né, vendo profissionais trabalhando e é muita pouca conexão, né, é uma mesa no meio dos dois. Né, pouquíssimo toque, pouquíssimo envolvimento, pouquíssimo, reconhecer quem é realmente o indivíduo. Então, dentro da fono, às vezes, é muito visto a boca, é muito visto o movimento, é muito visto as respostas. Dentro das outras áreas também, se consegue ou não consegue executar aquela demanda, mas não tem nenhuma empatia. Não tem, não encosta, não chega perto, não sorri, não brinca, né, não transborda, não abraça, não toca. É uma mesa separando. Essa semana foi até tão interessante, eu estava dando uma supervisão, para uma fono que eu são todas muito queridas, assim, né, colegas. Eu falo que as fonos que fazem supervisão, eu falo para elas, né, aqui não é um julgamento de trabalho, porque só de vocês estarem procurando isso, é porque vocês querem ser melhores, né, como todo mundo deveria fazer, né. Eu acho que essa questão da supervisão também deveria ser muito falado. Não existe profissional que não precisa de supervisão. Perfeito, concordo Não plenamente. existe, eu preciso. Uhum. Né, todos precisam, porque eu não sou dona da verdade de tudo, eu não consigo dar conta de tudo. A gente tem as nossas especialidades, a gente tem aquilo que a gente é melhor e não tão melhor, né, e vai chegar crianças que vão trazer questões que a gente empaca Você como fica num ponto terapeuta. cego e às vezes um Exatamente. outro olhar vai te clarear aquilo, né. Exatamente. Então, assim, não existe. Então, assim, você ser um bom profissional, você precisa, né, de terapia e de supervisão, né? Você precisa se preparar, né, como para poder estar fazendo. Então, eu falei tudo isso porque não é um julgamento né, não estou aqui querendo julgar as pessoas que me mostram os vídeos, mas aconteceu essa semana que, que, que a gente estava conversando e ela me fez essa pergunta para mim. Depois de meses atendendo uma criança, ela pergunta para mim: "Tá tudo bem se eu sair da mesa com ele e sentar no chão?" Foi uma dúvida. Eu fiz assim: "Tá tudo bem, não existe mesa na sua sala. Tá tudo Meu Deus. bem, tá tudo bem você sentar no chão, tá tudo bem você acolher, tá tudo bem você encostar, tá tudo bem você chorar junto, tá tudo bem você abraçar", né. Parece que o terapeuta vai se formando uma parede de eu mando, você obedece, eu dou as ordens, você executa, e tá cada vez mais longe, realmente, esse amor, né. Então, assim, quando a gente fala, eu acho que, assim, de você quer generalizar, você tem que se conectar, você tem que fazer uma terapia de amor, você tem que gostar de atender, você tem que dar a sua alma quando você está atendendo, e não só técnica. Diploma é muito bom,
cursos são muito bons, técnicas são muito bons, fazer realmente cada vez mais, eu fiz a técnica, eu fiz o curso do prompt, ótimo, é maravilhoso, eu fiz o curso, ótimo, é maravilhoso. Mas quantos e quantos, Mira, quantos e quantos e quantos terapeutas que têm um monte de diplomas, um monte de certificado, e na hora que vai pôr a mão na massa, falta a coisa que é humano, falta a coisa de tocar a alma, de olhar dentro daquela criança, porque não é olhar só a boca, não é só olhar a mão, é olhar a boca. É tão gostoso quando eu estou dando as supervisões. Essa semana também aconteceu um episódio que eu até me emocionei, conversando com a mãe, que era uma criança que, sabe quando você está trabalhando com essa criança, você dá uma demanda, ela faz assim e fica, sabe? É super comum, né? Uhum. Eu falo que vai para Nárnia, né? Uhum. Vai para o mundo de Nárnia. E você faz, vamos, aí volta, daqui a pouco tá assim, né? E essa criança é uma criança que tem um padrão que voa bastante. E essa semana, a quantidade de tempo de execução aumentou mais de 70%. Nossa. E assim, não teve nada foi de treino realmente de funções executivas em cima dessa criança, né? E ela melhorou muito. E eu, quando fui dar a supervisão para a equipe, eu falei assim: vocês perceberam porque todo mundo ficou falando, nossa, ele aprendeu a fazer essa habilidade, nossa, ele aprendeu a separar a sílaba, nossa, ele aprendeu a reconhecer os sons das consoantes. Eu falei, mas no todo, qual que foi a coisa mais rica que aconteceu? Ninguém tinha visto isso. Ninguém tinha observado isso. Eu falei, vocês vão então observar que esse menino começou a ter conexão. E na hora que vocês estavam dando a demanda para ele, quando ele não sabia ou quando vocês estavam conversando com ele, ao invés de fazer assim, o olho dele mexia num processamento cognitivo do que aquilo estava acontecendo, do que realmente. E ele conseguiu aumentar em uma semana, né, a quantidade de 70% do que antes era erro com ajuda física, né? Por quê? Porque você tornou realmente ele presente naquela atividade, né? Então, eu acho que esse é o jogo, né? Você ser um terapeuta mais humano, você entender que não é só técnica. E aí eu posso fazer ainda, vou até aproveitar aqui e fazer um parênteses, que isso tenha que sair também de dentro da sala da terapia e essa humanização ir para as famílias também, né? De acolhimento. De acolhimento, porque assim, lógico que tem famílias e famílias e famílias e famílias, cada um com suas dores, cada uma com as suas ansiedades, cada uma com as suas. Tem gente que tem muita rede de apoio, tem gente que tem muita pouco rede de apoio, tem gente que tem mais facilidade de lidar, outras não. E assim, eu fico impressionada do tamanho do gasto, né? Da reclamação de que a criança não aprende porque a família não ajuda, né? Ou que essa criança não aprende porque recebeu um diagnóstico de deficiência intelectual. Eu escuto, agora recebeu o diagnóstico, então não tem. Então agora é por causa disso que não aprende. Ou é porque a mãe não ajuda. É porque a família não coopera. Ok, compra o pacote inteiro. Compra essa família que não coopera e como que você vai poder trazer ela para dentro para ela começar a acreditar, né? Porque ela também está precisando de ajuda. Sim. Então, nós terapeutas que aceitamos estar com aquela criança, é da pacote. gente também ajudar esta mãe que por algum motivo está gritando nessa situação de não querer ser tão participativa. Sim. É uma dor para ela também. Sim. Então isso falta também, né, assim, bastante. Falta muito. Falta, né? E aí a gente acaba realmente não tendo muitas parcerias. Então, é menos crítica, né? E mais acolhimento. Eu tenho pessoas que falam assim para mim: você já teve família assim? Você já recebeu uma família assim? Aí muitas. E o que você faz? Só todas. Praticamente, né? Cara, porque quando você tem um autismo, uma deficiência na família, você vai pegar uma família que está inteira disfuncional. Não é a criança. Ninguém vive o autismo sozinho. Aquele autista,
ele impacta minimamente umas 10 pessoas ao redor. Porque além da mãe e do pai, às vezes você teve que envolver a avó naquela rotina, às vezes alguém dali teve que mudar a carreira ou deixar de trabalhar para poder assumir alguma coisa, ou então o outro teve que dobrar, triplicar o turno de trabalho para poder dar conta das despesas, ou você teve que às vezes pedir ajuda para um vizinho, para alguém distante, ou alguém da família que você não se suporta, não dá muito certo, mas daí você vai precisar colocar dentro da sua casa e se sujeitar porque você vai precisar de apoio. Aí você tá em brigas com o convênio. São tantas coisas. Aí é na escola, então você tem o professor nessa conta também. Aí você tem o pessoal da escola, às vezes grupos de mães da escola. Então, ninguém tá vivendo o autismo sozinho. Não dá para você falar da criança como se fosse, tipo, sabe? É uma coisa assim, é ela aqui, ó. Você pincela e exclui o resto. Isso é surreal. Não fecha. Não fecha. E eu ainda vou mais. Você perguntou para mim no começo, né? Quais são as críticas, né? Não críticas, mas as dores, né? Que as mães chegam procurando. E eu posso responder aqui também com muita certeza que ela passou por muitos profissionais. Vamos supor que chegou para mim com 11 anos e está desde um aninho, né? Nessa batalha. Passou por muitos profissionais. E, e quando eu vou dar devolutiva, por exemplo, ou quando eu conheço a criança, a primeira coisa que eu falo para essa mãe, a primeira coisa que eu falo para sua mãe, eu falo: você viu como ele é maravilhoso nisso? Você viu como ele consegue fazer isso? Eu vou olhar as coisas boas, eu vou mostrar as potencialidades desta criança, né? A gente tem que começar daí, a gente tem que partir do que ele é bom, né? E aí, lógico que a gente depois vai ver. Então, a partir dessas potencialidades, o como que eu consigo melhorar aquilo que ele não consegue, aquilo que ele não é bom. E sabe o que as mães respondem para mim? Você é a primeira pessoa que fala que meu filho é bom em alguma coisa. Porque em todos os lugares que eu passo, faz aquela bateria de avaliação, vem aqueles gráficos coloridos, aqueles gráficos lindos e mostra para mim o que ele não é bom, o que ele não consegue, o que ele não atingiu, o que ele não é capaz e o que tem que ser trabalhado para ele poder ser bom, para ele se tornar bom. E aí passa 3, 4 meses, refazem a avaliação e falam: esse não melhorou, esse melhorou, esse não melhorou. E aí continua ainda mostrando e fazendo terapias em cima daquilo que a criança não é boa. Isso é surreal. Não é assim? Surreal. Surreal. É de uma crueldade tão grande isso. Para a criança e para a família. Nossa. Olha, épocas de avaliação, na época que eu passava, período, né, assim, dia de avaliação, para mim aquilo me drenava de um tanto, mas de um tanto, que eu ficava uns 3 dias muda. Eu lembro que minha mãe me ligava: como foi, minha sogra, que não sei o que, nananã. Gente, a hora que eu conseguir, eu aviso. Minhas amigas do grupo, que a gente tá sempre ali, né? Como que foi? Como que foi? Eu ficava uns 3 dias ausente, só para ter energia Para lidar. para falar. Porque, cara, era um bombardeio do que o meu filho era Não é. capaz. Exato. Seu filho não é, né? Você fica assim, meu Deus. Tipo, por onde eu começo? O que que eu faço? Tipo, como vai ser? Era muito duro. Muito difícil. E olha que eu sou pragmática. Eu não sou uma pessoa que me deixe ficar muito tempo ali nas minhas tristezas, não. Assim, eu volto pra Nárnia, eu brinco. Tipo, ai, tá tudo desabando aqui, mas aí eu fecho a janelinha e vou pra Nárnia, tipo, né, e sigo, tá? Toda poliana. Eu sou muito pragmática mesmo, então tá bom, vai. O que que nós vamos fazer, né? E mesmo assim, pra mim era tão difícil. Então, todos esses processos são difíceis emocionalmente. A primeira avaliação do Arthur, que eu fiz quando teve o diagnóstico, eu engavetei aquilo lá por 1 ano. Eu acho que eu fiquei mais de 1 ano Sem sem olhar, conseguir olhar. sem pegar, né?
Eu pus numa gaveta. Com chave, jogou a chave fora. Cara, veio zerado tudo. Exatamente. É cruel. Zerado. Tipo assim, zerado, 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 zerado. Aí um outro negocinho zerado, 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 zerado. Falei, misericórdia. E a solução é internar em horas terapêuticas. Exato, tipo, a gente vai começar, 80 horas, vamos ver senão não vai o que evoluir. vai dar. Exatamente. Nossa, um punhal rodado aqui no meio do peito, assim, né? Tipo, é muito cruel. E aí, de novo, isso que você comentou, que eu acho que hoje as pessoas estão despertando um pouco mais para isso, do quão errado é você montar um plano de intervenção com base nos prejuízos daquele indivíduo Exatamente. e não nas habilidades. Uhum. Cara, é surreal fazer isso, é tão desrespeitoso. E eu acho que para a gente começar a responder esse tema, né, que hoje a gente, com tanto carinho, né, resolveu falar, que é da generalização, isso é o ponto de start, né? A gente pegar aquilo que a criança sabe fazer e fazer as integrações. Então, tecnicamente, aqui rapidamente, para a gente falar um pouquinho desse assunto, se a gente, né? Então, primeiro de tudo, eu gosto muito de estudar cérebro, né? Então, quem escolhe trabalhar, né, com crianças que têm transtornos do neurodesenvolvimento, né, seja ele qual for, a gente está falando de inabilidades neurológicas. Então, isso também me chama muito a atenção, né, da questão de como que a gente vai trabalhar, né, de como que a gente vai atender essa criança que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, se a gente não entende como o cérebro aprende. Então, uma das minhas bandeiras, né, a gente precisa aprender como o cérebro aprende. A gente precisa saber como forma essas conexões. Senão a gente não chega na nossa generalização. Porque o que é a generalização? É quando você realmente aprendeu. Quando você não aprendeu, quando você é você só está imitando, ou você só está ecoando, ou você só está fazendo aquela demanda que quando uma pessoa fala, você responde, mas se a pessoa não fala, você não responde. Ou quando a pessoa só age se você faz um gesto, ou se você dá alguma pista, isso é aquela questão. Vamos pensar no cérebro. Você formou memórias isoladas. É como, né, um neurônio se conectou ao outro. Você formou memórias isoladas. Isso é o que acontece nos exames de neuroimagem, que hoje a gente comprova cientificamente o que acontece de mudança anatômica no cérebro dessa criança, desse indivíduo. Então, vamos supor que você chega com o Arthur com aquela avaliação 0, né? O que é a primeira coisa que você precisa fazer? Lógico que são habilidades isoladas, treinos específicos de habilidades isoladas. Você tem que começar a fazer criação dessas conexões de neurônios. Não adianta você ir lá para frente. Não adianta você querer trabalhar generalização. Você vai pular etapas. Você vai pular etapas. Isso também é perigoso, né? Então, você tem que fazer esse treino. Só que aonde que está... por que não acontece a flexibilidade? Porque vamos pensar aqui, você faz um treino específico, vamos supor aqui, ó, vou dar um exemplo. Você treina a letra S, por exemplo. S é a letra S. A criança começa a falar S. Ah, essa é S. A criança faz S. É um treino específico, uma habilidade específica. Nomeou o S, reconheceu o S. Você treina a cobrinha. Você pega a figura de uma cobrinha e faz... Qual que é o som da cobrinha? Ai, treinou uma habilidade auditiva, né? De uma relação, de uma onomatopeia. Cobrinha, muito bem. Visual S, nome S. Você está fazendo conexões específicas. Visual, nomeação, auditivos, né? Faz a produção, a cobrinha de uma onomatopeia. Muito bem. Aí você vai lá e faz esse gesto aqui, né? Aí você fala, nossa, que animal que faz esse gesto? Ai, uma cobrinha. Muito bem. Você treinou uma outra pista. Uma pista, né, de gestual com a cobra, por exemplo. Nossa, vamos fazer o som da cobrinha?
Põe a mãozinha na sua boca. Você percebe que sai um arzinho? Sai um arzinho. Você começa a criar uma consciência para essa criança proprioceptiva. Ela começa a perceber que para fazer o som da cobrinha, sai um arzinho e que ela faz um sorriso. Vamos supor, né? Você vai treinando essas pistas. Tudo isso são treinos isolados. Você quer generalizar? Quero. A nossa conversa aqui é como a gente sai desses treinos específicos e generaliza. Você tem que integrar tudo isso. É integração. Que letra é essa? S. Que som faz? S. Como que é o movimento? Assim. O que acontece com a boca? A criança conseguir fazer essas inter-relações de todas as habilidades específicas que ela treinou. Entendeu? No geral, lógico que eu dei aqui um exemplo, né, meio, né, que acontece no nosso treino de fala, é assim que a gente acontece, mas que dentro, né, do treino motor de fala, a gente fala muito das pistas, né, da importância dessas pistas. Por que é tão importante as pistas multissensoriais? Porque são elas que geram, né, a integração dessas memórias. Então, quando ela soube que a cobrinha ela soube que o SS, foram duas memórias que ela formou dentro do cérebro, foram 2 neuroninhos, né, que se conectaram. Quando eu crio uma relação entre eles, elas fazem rede. Então, a gente só gera aprendizado. Hoje em dia, na neurociência, a gente fala de memórias isoladas e a gente fala de aprendizagem. Memória isolada, treinos específicos. Aprendizagem, rede neuronal. Então, a gente só vai ser capaz de ser autônomo, se a gente chegar no nível de fazer essas integrações, treinar. E qual que é a nossa melhor habilidade das crianças hoje em dia? Visual. Sem dúvida nenhuma, o córtex visual está vindo com 20% maior. Está nascendo, as crianças estão nascendo com 20% de córtex visual maior, né? Mais largo. Então, assim, cada vez mais a gente tem isso. O que está acontecendo nas terapias? Nossa, vou trabalhar só com pista visual, porque isso é fácil para minha criança, né? E aí você usa aquelas pistas visuais e a criança fica só numa direção, só numa pista, só naquele treino isolado de, sei lá, eu vi essa imagem para tomar meu banho, né? Eu vi essa imagem que representa não sei o quê, eu vi essa imagem que representa o que eu tenho que fazer. E olha, ele aprende, até para aprender a ler e escrever, né? Existe muito essa questão tem muitas pessoas que ainda acreditam nesse método de alfabetização através do visual, da memória visual, que é aquele pareamento por equivalência, né? Hoje em dia, a neurociência mostra que isso é o maior absurdo do mundo. Por quê? Porque você está trabalhando memórias isoladas, só com rota visual. O que vai fazer ela generalizar? Ou seja, não é só ela saber que PATO é pato, mas ela saber ler qualquer coisa, escrever qualquer coisa. Então, para isso, a gente precisa ensinar relação som, letra, gesto, som, letra, né? E a gente vai fazer isso. Gesto, som, letra, tátil, propriocepção. Quanto mais ela tiver essa integração do mesmo objetivo, a gente pula dessa memória isolada e a gente gera crianças com mais flexibilidade. Então, assim, eu sei que é um tema, né, um pouco falar de cérebro, né, falar disso é denso, mas assim, bem básico, né? Se eu Sim. puder falar de uma maneira bem básica, bem rasa, é isso. E é aqui que está acontecendo a falha, né? Então, assim, tudo está sendo pela pista visual, né? Tudo está sendo treino visual. O pareamento é apenas visual, né? Você não gera uma integração. Então, se você puder perguntar para mim assim, onde que está a falha das nossas crianças não generalizarem, é o terapeuta não saber trabalhar com integração, com pistas multissensoriais. E é fácil e dá para ser feito. E você vê que coisa, e deveria ser algo tão assim, não sei, instintivo para dizer, porque me parece muito raso você pegar figurinhas e ficar fazendo pareamento, até mesmo de categorias.
É automóvel, assim, sei lá. Meio de transporte. Meio de transporte que voa, meio de transporte que vai na terra, meio de transporte não sei o quê. E de alguma forma você não transbordar isso para o dia a dia. E não trazer os pais para esse tipo de... Porque os pais é que vão precisar fazer... Os pais que precisam ser essa ponte para o mundo real. Porque senão, de novo, você continua só com cartinhas. Sim. Você vai continuar com cartinhas. E isso, de novo, pareamento. Você faz 1 milhão de pareamentos. É super importante. Por quê? Porque na vida você vai parear coisas. Você vai arrumar uma mala para uma viagem. Você vai ter que, tipo, estrategicamente, fazer um pareamento de uma organização mínima ali das coisas que você vai precisar. Você vai ter um ambiente de trabalho e você vai fazer uma organização, estruturar. Você vai ter que fazer um pareamento das coisas. Você vai mudar para uma casa... Você vai ter que parear o que é de cozinha, o que é de um dormitório, o que é... Então, você vai ter que fazer esse pareamento por categorias. Isso é a vida. Exatamente. A gente faz isso o tempo inteiro, né? E não só com cartinhas. Exatamente. Interessante você falar só das cartinhas, né, Briana? Eu acho muito interessante essa sua fala. Eu até ri por dentro, né? Porque eu vou tanto em congressos, em simpósios, e a gente tem aqueles balcões, né, de venda de de coisas. venda de coisas. materiais. E são maravilhosos, né? Sim. São maravilhosos. Eu peço para produzir um monte de coisas, enfim, né? Ninguém está questionando isso. Mas a gente sai com sacolas, né? Sacolas e sacolas e sacolas e sacolas de materiais. Aqueles consultórios lindos, cheios de material. Não sabem usar. Não sabem. Sabe o que acontece? Você não tem objetivo da terapia. Então, assim, eu vou trabalhar o pula pirata. Eu vou trabalhar o pula pirata para quê? Isso. É só para troca de turno? É só minha vez, sua vez, minha vez, sua vez. É só isso que trabalha. Exato. Só. Mas não é só isso. Só isso que vai Você vai querer pula pirata enquanto é minha vez e sua vez? Cadê a integração? Cadê, né, lidar com esses outros objetivos, né? Então, assim, isso acontece muito. Não saberem utilizar os instrumentos. Fica muito assim, o jogo da memória é só para memória, né? É o jogo do é só para aquilo. É o jogo, né? Não sabem, né, utilizar fazendo realmente essas atividades de integração. E a gente tem jogo, a gente tem atividade, a gente tem muito recurso, mas é muito pouco usado. E aí entra a questão, novamente, do raciocínio clínico. Porque às vezes eu assisto os vídeos, né, de profissionais trabalhando. Quando eu começo a fazer supervisão, às vezes minha primeira pergunta é assim: qual era o seu objetivo para fazer isso com essa criança? Eu vi você jogando esse jogo, eu vi você fazendo isso. Qual era o seu objetivo? A pessoa não sabe responder. A pessoa não sabe responder. Tô ensinando ela a brincar, tô interagindo, tô fazendo vínculo. Que é a frase que eu mais escuto? Eu tô fazendo vínculo. Faz 1 mês que tá com a criança. Né? Vínculo você já faz trabalhando. Preciso gritar isso aqui. Vínculo você já faz trabalhando. Porque o seu trabalho tem que ser gostoso. Então, você pode estar na primeira atividade, na primeira sessão que você nunca viu a criança na vida e você está trabalhando. Não é para perder tempo. Estou fazendo vínculo, eu quero morrer. Mas ela é muito difícil. Eu falei, então, o que você pode fazer, né? Mas de objetivo, né? Então, assim, são coisas realmente que faz a gente repensar realmente técnica, né, e objetivos, né, a gente ter realmente essa questão. E, de novo, eu falo, não é através de uma avaliação bem feita que você faz. Lógico que a avaliação bem feita é primordial, mas você tem que fazer a avaliação e saber o que fazer com ela. Porque muitas pessoas também fazem avaliações maravilhosas, porque é técnico, concorda? Faz um relatório de 80 folhas, né? E não sabe o que fazer com aquilo. Né? Até para a gente poder ganhar realmente, porque a gente tem que... A terapia é para o mundo.
né? É pro mundo. É pro mundo, não é para aprender Clínica. Exatamente, Clínica é pro mundo. é para ser um recorte mínimo da vida daquele indivíduo. É para ser um recorte mínimo, porque não é para ser ali que as coisas devem acontecer, né? Tem até uma fala que fala assim, né, dentro da neuroeducação, que se a sua terapia não for para ensinar a criança a se conhecer, a ensinar a criança a fazer, ensinar a criança a saber conviver e mais ainda ensinar a criança a ser, ela ir para o seu consultório, para a sua terapia, é igual a ir para um parquinho brincar com uma criança. Nós somos responsáveis por transformar, ensinar ela a ser, ensinar ela a fazer, ensinar ela a conhecer, né? Ensinar ela a ser, a mostrar quem é ela, né, de verdade. E não simplesmente sentar e brincar como se fosse um amiguinho de parquinho. Exato. E isso é uma coisa que ainda, infelizmente, acontece muito, né, na nossa prática, Não, o né? pessoal faz demais. Ó, eu vejo, igual a gente falou aqui de pareamento, que é a mesma coisa, imitação. Ah, então imitar a imitação de 1 passo, 2 passos, 3 passos, de sequência e tal. E não entende exatamente o porquê. Tipo, na vida, para que a imitação? Ah, não, eu entendo que a gente aprende por imitação, mas de uma forma tão Técnica. e esse abstrata, assim, sei lá, não entende do porquê dessa quantidade de passos, né? E aí, então, você vai soltar um menino num restaurante e que ele desconhece e ele tem que conseguir imitar. Então, ele vai ter que fazer um rastreamento para falar: opa, será que aqui é self-service ou é à la carte? As pessoas estão em pé fazendo fila e se servindo? Ou já foi todo mundo sentar e foi pedir ali o menu? Ah, não, é um buffet self-service. Por onde que começa a fila? Não, então eu vou ali. Ah, estão pegando o prato do lado de lá? Então eu vou pegar o prato, vou vir para cá. Os talheres estão aqui. Porque se você não sabe imitar, você já vai começar a furar fila. Você vai ser o Jurandir, que vai ser o centro-cação ali no meio dos outros. Quer dizer, um monte de coisa simplesmente porque você não conseguiu fazer essas engrenagens, encadear sequências, de imitação. E as pessoas não entendem isso. O pra quê? O pra quê. É. Aí fica um tempão, te passando assim, bate palma, põe a mão na cabeça, dá um giro. E aí a criança chega para você, quer comer esse salgadinho, fica assim. Então, aí você fica, cara, beleza, você quer começar com isso aí, né? Tá. Mas daí, vamos fazer um negócio mais funcional, de aplicação prática na vida, né? Porque tem alguns treininhos que você fala, Pra quê, né? tipo, sei lá, a fórmula de Bhaskara, tipo um teorema de Pitágoras para alguém que quer fazer humanas. É mais ou menos por aí. Interessante você falar da imitação, né? Porque a habilidade de imitação é uma das mais importantes. Por que ela é uma das mais importantes? Porque gera muita plasticidade no cérebro. Então, e tem o porquê ela está lá dentro do protocolo de terapia e de avaliação. Tem um porquê, mas talvez ninguém saiba que gere tanta plasticidade assim, sabe? Que tá lá. Mas é justamente isso. De novo, a gente chega no pra quê e como ensinar imitação. Você pode ensinar uma imitação funcional, né? Ao invés de ser assim, por que não ser toque, 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 de abrir uma porta, aí você abre uma casinha, por exemplo, e aí dentro da casinha tem uma boneca, você imitou um toque, toque. Uma sequência funcional. Uma sequência funcional, né? Exato. Existem várias imitações, que eu não estou nem falando aqui de boca, porque para a gente chegar na boca, pensando nas nossas crianças, né, que a gente sabe o tanto que tem essa dificuldade dos transtornos motores, e aí a imitação é tão importante quanto para a gente conseguir chegar aqui na boca, mas você consegue ter inúmeras possibilidades de fazer treinos de imitação que depois ela faz uso. Exato. E não ficar fazendo essas coisas inúteis. Exatamente. E digo mais. E não deixa de ser imitação, e não deixa de fazer uma função cognitiva, né, e gerar neuroplasticidade. Isso. É que nem eu falo, né, eu trabalho muito com alfabetização. Um dia a gente marca um dia para falar só de alfabetização, que é um assunto que é muito legal.
Mas assim, sabe o que os pais ficam impressionados com o trabalho? Quando eles começam a trabalhar, porque eles me procuram assim, né? Monique, eu quero alfabetizar meu filho. Eu falo, eu não alfabetizo. Eu faço ele aprender a ser, né? Porque se você veio aqui só para ele ensinar a decodificar e codificar, você está vindo para a pessoa errada. Agora, se através dos métodos que eu utilizo, da forma que eu utilizo para ensinar, você entender que você vai ganhar muito mais uma questão dele começar a ser uma pessoa que pensa, que se coloca, que tem ideias, que tem iniciativa, porque é isso que eu quero ganhar com essa criança. Se ele vai escrever ou não um texto, vai ler o livro, para mim é secundário, mas eu vou transformar. Perfeito. Quando começo a fazer o trabalho, eu gosto muito que os pais participem. Por exemplo, eu chego na separação silábica, né, que as pessoas ficam macaco, né? Eu falo, por que você faz isso? Por que bate palma? Qual é a função disso? Eu falo, Varela, eu sou desse jeito. Aí as pessoas olham para mim, tipo, eu falei, qual é? Não existe, não tem função isso. Eu falei, mas olha, a gente pode trabalhar de esquerda para direita, a gente pode trabalhar a relação mão e boca, que são dois movimentos motores juntos, a gente pode trabalhar a organização espacial, a gente vai trabalhar. Então, eu não estou trabalhando separação de sílaba, eu estou trabalhando 15 coisas em cima de um treino de separação de sílaba. E enquanto a minha criança não conseguir fazer relação mão-boca, não conseguir fazer organização espacial, conseguir fazer de esquerda para direita, conseguir identificar a fala, conseguir ganhar essa memória sequencial, conseguir não sei o quê, não passo. Ah, não vai entrar para a consoante? Não vou. Não vou, por quê? Porque não quero que ela... De novo, meu foco não é esse, meu foco é transformar. E aí... Eu tenho tantos depoimentos e tantas famílias que, assim, hoje eles são tão agradecidos por esse trabalho. Lógico que as crianças estão lendo e escrevendo, que foi o que procuram. Mas não, você acredita que não é isso que os pais chegam para mim, sei lá, no final desse percurso e falam, obrigado por ensinar a ler e escrever? Mas não, obrigado por hoje eu saber quem é meu filho. Né? Saber quem era meu filho, saber o que ele pensa, ele fazer parte da família, ele ter voz. E muitas vezes a voz vem tanto oral, né, quanto escrita, né, de uma maneira muito eficiente devido a esse trabalho. Então é isso, é saber o porquê fazer. Não é vou fazer separação de sílaba porque me falaram o que é importante. O que eu vou fazer? E fazer todo esse trabalho macro, parar de olhar para o micro. Então isso que sabe, o que me encanta é levantar todos os dias, sentar no chão, pôr a mão na massa, né, tá com essas famílias e tá nesse movimento aí, né, e eu me sinto realmente assim, sabe, eu acho que todo dia à noite eu agradeço a Deus, mas eu coloco minha cabeça no travesseiro, eu fiz a diferença, sabe? Mas isso é incrível. Isso realmente eu acho que todo mundo deveria ter, né, realmente essa sensação de entrega. De entrega. Sabe, se eu puder deixar um recado hoje aqui, você quer realmente chegar no ápice, você precisa se entregar como terapeuta. Ninguém está te obrigando a estar lá. Isso. Não é verdade? É uma escolha sua. Você escolheu trabalhar com essas crianças, né, com esses adolescentes, com esses adultos. É entrega, são seres humanos, né? E você sabe que nem com esses exemplos que a gente deu aí, tanto de imitação como de pareamento, a gente trazendo para uma parte mais funcional, trabalhar isso com algo que se aplica na vida, é muito mais lógico. O que para muitos autistas funciona muito mais, porque muitos autistas podem ter este raciocínio lógico das coisas, buscar uma lógica do porquê. Então, meu filho mesmo que se você der uma demanda para ele só por dar, a chance dele querer te obedecer é bem nula, na verdade. Ele vai se opor bastante para isso, só por esporte, entendeu? Mas se desde o início ele entender a lógica, estou te ensinando isso, porque isso vai ser bom para aquilo. Acabou. Ele vai ser o primeiro a se engajar, sabe? Então, por exemplo, muitas vezes as terapeutas lá propunham algumas atividades para ele, com temas ou coisa que ele não estava afim de fazer. E ele fala, não vou fazer, chato, não quero, tal. E já tinha uma certa displicência na hora de passar as coisas para ele, né? De
de não se esforçar para que fosse do interesse ou algo no sentido. E aí eu dizia para ele assim: "Mas filho, você tem que entender que muitas vezes, os profissionais sabem muito mais que você, sabem muito mais que a mamãe, por isso que eu busquei ajuda, né. Eles estudaram muito para isso, são profissionais da área. Então, por exemplo, tal coisa que pediram para você fazer que você acha totalmente estúpido, aquela atividade ia trabalhar bastante com as suas mãozinhas, ia trabalhar bastante esse movimento de pinça dos seus dedinhos e tal, que ia te ajudar com a questão da escrita. Agora você está na letra cursiva, então também isso ia facilitar bastante. Ué, mas por que que ninguém me explicou isso? Só me mandaram fazer. E aí a hora Falta de respeito, né? não é. Porque assim, às vezes de não acreditar no que. Dá uma justificativa do tipo assim, só faz. Não vou fazer. Acho chato, sem graça, não vou fazer. E Mirella, eu ainda acho o mais interessante que eu vejo muito na minha prática acontecendo também, a criança, ela é tão boa, por mais comprometida que ela seja, ela é tão boa que ela entende quando você está ajudando. Isso. Ela entende. Eu tenho casos e casos e casos de criança que chegam para mim com trauma de letra. Não mostra a letra que ele pira, ele tem disruptivo. Não pode encostar, porque senão a criança ela não gosta de toque. Entra por aqui, sai por aqui. Eu falei, me dá um mês. A criança tá amando a letra. A criança tá amando ler e escrever. A criança tá amando, tá pegando a minha mão e pondo na boca dela para poder ajudar. Isso é meu dia a dia. Tá vindo com a boca para mim, para eu poder mexer na boca. Sabe? Isso não é que é uma vez na vida outra voz. Isso todos os dias eu tenho respostas, né, disso. Tanto da equipe que trabalha, quanto das minhas crianças, quanto de pai e mãe fala, nossa, é mágica? Não é mágica. É você realmente mostrar para essa criança de tipo assim, né, de respeito e ir falando com a criança. Vai te ajudar a falar melhor. Ó, Isso. rapidinho. Daqui a pouco a criança faz, nossa, eu consegui. E aí ela começa a deixar, ou às vezes ela pega a própria mãozinha e faz, porque ela entendeu que aquela ajuda é bacana. E aí a gente tem a evolução, que ficou mais de um ano sem ter. Então, assim, isso que você trouxe é, assim, né, falando, né, da sua realidade, é muito comum acontecer, muito comum. E quantos terapeutas fazem assim, não vou pôr a mão porque não gosta. É. Ah, não vou mais mostrar a letra porque senão tem trauma. Não vou Ah, eu conversar. não vou mais fazer tal coisa porque isso aqui. Pô, Eu jamais faço isso. Eu falo, ah, não gosta? Tá bom, vai comendo pelas beiradas. isso. Vai comendo pelas beiradas. Quando ele compreender que é gostoso, quando ele compreender que aquilo traz competência, traz, porque a gente gosta disso, a gente gosta de lógico. descobrir o que a gente é bom. E aí você não vai estar mais naquela terapia falando, você não consegue, você vai estar com aquela terapeuta falando, isso mesmo, você conseguiu, você fez um bico, que maravilhoso. Ele vai fazer, né? Ele vai querer cada vez mais fazer bico, e vai querer que a mãe faça o bico, e vai querer que todo mundo faça o bico. Então, é disso que eu falo, às vezes, da conexão. É a falta desse cuidado, é a falta desse olhar, né? Desse cuidado. Sabe, eu jamais aceito, sabe, um carimbo, sabe? Ele não gosta disso, então não é para fazer. Ele faz, não é para fazer. Não, então o que que a gente pode. Nós não somos seus terapeutas. É. O que que a gente pode, então, fazer? Qual volta que a gente vai dar, mas para ele começar a se interessar? Exato. Porque as pessoas não se interessam, por quê? Porque é frustrante. Isso, e porque foi dada uma demanda sem respeitar, Sem respeito. sem, de repente, né, entender o porquê que ele não gostava, ou sem dar uma satisfação. Meu filho é muito disso, de satisfação, de entender que tudo ele quer uma lógica. Um outro exemplo engraçado que a gente teve, que também, por ele gostar de dinossauro, todo mundo acha que é só enfiar um dinossauro ali que ele vai fazer. Só que não, bem, isso aqui não. Entendeu? Do tipo, são tantas camadas que tem disso que eu não sei nem por onde eu começo, mas enfim. Uma das questões foi até na escola, na aula de inglês, ele não, isso já faz tempo, ele não dava a bola para a professora de inglês, de jeito nenhum, dava a mínima moral para ela.
e começou a sentar de costas. Ah, é uma gracinha, meu filho, ele é bem facinho de dar. Mas assim, porque ele se opõe, ele é bem opositor. E aí, a professora tentou trazer coisas de inglês, de dinossauro, aquela pelas beiradas e tal, nananã. E aí eu fui conversar com ele, Arthur. Qual é, filho? Seu menos está sentando de costas para a professora. Olha, se você não tá contente, né, de participar, isso porque ele tem compreensão, tá, gente? Eu tô dizendo isso porque está dentro do repertório dele isso, tá? Falei, você não gostar da aula de inglês, beleza, tá no seu direito de sentar de costas pra professora, de jeito nenhum. É uma questão de respeito. Exatamente, de jeito nenhum. Tinha mais alguém fazendo isso? Não. Se eu não admito, se eu souber que você tá fazendo isso, você vai ter problema aqui em casa, né? E aí eu falei, mas eu queria entender qual é a tua, filho. A professora tá fazendo de tudo pra te agradar. Levou coisa de dinossauro, musiquinha de dinossauro, estudo sobre dinossauro. O povo da sala nem curte dinossauro, tá fazendo isso só por tua causa, tá? Aí ele assim, mas mamãe, a gente não mora no Brasil. Falei, mora. Aí a nossa língua não é português. Por que que eu vou ter que aprender inglês? Tipo, brincar de dinossauro, eu brinco em português. Cantar, eu canto em português. E estudar as coisas lá de dinossauro, eu estudo em português. Eu tô cheio de atlas aqui em casa de dinossauro e tal. Tipo, ele não tava entendendo a função daquilo, né? Isso já tem alguns anos. E aí eu falei, filho, você não tem vontade de ir para os Estados Unidos? Não tem vontade de ir nos parques da Disney? Gente, ele era tão pequenininho, ele tinha, juro, tinha uns 4 anos e pouquinho quando ele teve esse comportamento. E ele tá com 7. E eu falei, você não tem vontade? Você não fica vendo os brinquedos da Lego, tudo? Você acha que a Lego é de onde? Nos Estados Unidos. Quando você for pra lá, meu filho, você acha que você vai falar como? Minha mãe, mas todas as crianças americanas só falam inglês? Óbvio. E aí você que tá indo para lá, você acha que quem que vai ter que aprender a língua de quem? Eles não vão falar em português, né? Falei para você participar dos parques, para entender os passeios, os brinquedos. Falei, e outra, os museus que você quer ir de dinossauro, é tudo em inglês, o guia só fala inglês, vai estar escrito em inglês. Ah, então tá bom. Acabou. No outro dia, Ele era o melhor da classe. o melhor da sala. É isso. Ponto. Ele só não estava entendendo nada, tipo, Qual a necessidade? qual a necessidade? Eu tinha 4 anos e pouquinho, A gente faz isso, né? entendeu? Aí, então, pra ele, do tipo, Eu não vou mas fazer que isso. perda de porque tempo, não é. sabe? Assim, sou brasileira, olha ele, Atenção seletiva, ele tem. entendeu? Exato. Então, assim, a gente não pode subestimar só demanda. Te dou demanda e você obedece. Não, não é por aí. Claro que tem a obediência, que a gente tem regras dos locais, mas quando é questão de aprendizado, de novo, você dizendo como o cérebro aprende, o engajamento está intrinsecamente ligado a isso. A motivação, engajamento. Essa motivação, essa conexão. Conexão com coisas que ele já tem pré-estabelecidas, Exato. né? E até mesmo com quem está veiculando aquele conhecimento. Quem é que tá te passando? Aquela coisa do professor que você mais gostava e do professor que você achava um boçal, o tanto que você aprendeu daquelas aulas. Exatamente, a gente só faz relação com aquilo que já é inato nosso, né? O que a gente aprende, né? Imagina quando a gente vai para uma aula, né? Quando a gente vai assistir uma aula, você tá lá assistindo uma aula, né? Você, nossa, gostei dessa informação. Você vai lá e anota. Sua colega do lado não anotou. Para ela não fez sentido aquela anotação. De repente ela tá anotando outra coisa e você fala, nossa, mas isso eu não gostei, você gostou? Por que que cada pessoa vai pegando, isso fez sentido para mim, isso não fez, isso? Porque depende das minhas memórias, Isso. né? Depende das minhas conexões de memórias para fazer todas essas integrações. Isso. Então você precisou gerar realmente alguma conexão para que ele fizesse sentido ele tá lá, né? Isso. Então deveria ser tudo assim, né? Deveria. Você tem muito mais chances de atingir as pessoas e De conseguir. prestar atenção quando você faz Isso. links. Quando você faz esse tipo de link. Então, Exatamente. essas cartinhas sem nenhum tipo, né, de conexão com o porquê. mundo real, É. aí você fica de novo com esses treinamentos estanques, né? E aí falta o link, a cola, liga de tudo. Exatamente.
Monique, eu queria agradecer demais sua participação. Da Mirella, tanta coisa para falar, né? Não é? E eu quero muito que a gente faça um de alfabetização. Eu acho que vai ser bem legal. Os meus olhos brilham, porque eu posso trazer muitas histórias emocionantes, realmente. Que Divisor de água. Que legal, porque isso é uma grande ansiedade das Eu sei. famílias, né? Famílias. É uma grande ansiedade. Agora Hora para a que, próxima. que entra para essa fase, então eu daqui a uns tempos volto de novo para outra temporada de gravações aqui. Eu te mando mensagem para a gente marcar. Estarei aqui. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. Pessoal, fiquem ligadinhos então até o próximo episódio. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Não deixou o joinha, dá tempo ainda, já deixa seu joinha também. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.